Mãe?
Entrando. E aí, gente? A sensação de hoje foi diferente da de ontem? Sim, muita coisa mudou. Eu entendo que o vídeo é uma outra obra, Sim. porque mesmo a bidimensionalização, ele permite olhar outras coisas, outro tipo de sobreposição que se dá da materialidade. Eu vejo como uma outra obra. E foi sobre isso que a gente tentou se debruçar. Eu vejo sempre o cinegrafista e o diretor como outro performer, né? Outra pessoa também. E aí cria uma terceira coisa. Sim, a gente até fez essa provocação, porque inicialmente seria mais confortável estar no tripé, as câmeras, né? E também tentando transbordar pelo componente vivo e presencial, a gente propôs que as duas câmeras estivessem na mão, o que tornou um desafio muito maior, porque tem muita delicadeza, muito, enfim. Vocês foram audazes. Não dava para facilitar, né, Luiz? Já tinha facilidade demais. Eu estou olhando aqui do lado, porque eu estou esperando para a hora que mudar o sinal aqui. É que eu estou com duas telas aqui. Então, a hora que eu estou olhando aqui, é porque eu estou desviando de vocês, não, porque eu estou vendo a hora que vai cortar para a gente aqui. Tudo bem. Eu tenho só uma pergunta. O pessoal que está lá no YouTube, ele acompanha essa conversa? Acompanha. Acompanha. Aí, já estamos ao vivo aqui. Maria Ângela também já está recomposta, Maria. Não, seu microfone está desligado, viu? Não, mas estou pronta para ouvir. Eu já falei bastante. Pode Maria seguir. vai chegando. Maria Ângela vai chegando para a gente pouco a pouco aqui. Eu estava lá esperando o ônibus, não chegou. Aí eu voltei. Gente, boa noite. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube, aqui do programa Live Escultura na UFG. Queria começar agradecendo toda a produção, né, da Universidade Federal de Goiás, né, o agradecimento do convite do Centro Cultural da UFG, da PROEC, né, dos parceiros da Secretaria de Comunicação da UFG e da Rádio Universitária e da Fundação de Rádio e Televisão da UFG. Mandar um abraço todo caloroso, do jeito que a gente pode, através dessas telas e dessas conexões, para toda a equipe que fez a produção local desse projeto, lá em Curitiba, onde mais rolou, em Ponta Grossa, São Roque, São Paulo, todo mundo foi muito importante, né? Agradecer aqui a Marília Veloso e o outro Luiz, que aceitaram esse convite para a gente bater esse papo logo após essa experiência, pegando palavras aqui dos comentários do YouTube. As palavras que rolaram aqui foi brutal, intenso, né? Um papo super tranquilo para uma quinta-feira à noite, assim, para a gente começar refletindo sobre isso, mas extremamente necessário. Essa produção foi realizada através do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, né? Apresentação da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, esses maravilhosos e essas maravilhosas do Grupo Ipu e da Casa 107, né? Kleber Damaso, Valéria Braga, Maria Ângela de Ambrósio, toda uma galera aí que se envolveu fortemente nessa realização, e a gente está com esses dois convidados. Eu pedi algumas informações, porque para mim também Marília e outro Luiz são pessoas que eu acabo de conhecer, né? A Marília é artista de dança e professora há 30 anos no curso de bacharelado e licenciatura em dança da Unespar, em Curitiba. Seus últimos solos de dança foram Preset, em 2008 e 2019, e Para Mi Padre e Madonna. Atualmente é a primeira presidente Board Chair não norte-americana da Associação Internacional Body, Mind e Centering e professora de BMC. E a Marília formou-se nos Estados Unidos e na Alemanha e atua nos programas de formação brasileiro e uruguaio.
atuou muitos anos como voluntária para a construção de políticas públicas para a dança, as artes e a cultura. Marília, boa noite. Como que você chega nesse papo após essa experiência intensa de não posso esquecer, fruto dessas mentes e desses corações que estão aqui compartilhando essa sala com a gente? Bem, boa noite, obrigada, Luísio, pelo teu aquecimento aqui nessa outra segunda parte da nossa noite. Agradecer esse convite, essa confiança da Maria Ângela, que eu conheço já há um bom tempo, né? Mas não tinha visto performando, né? na cena. E agradecer a Kleber Damaso, que, enfim, esse artista incrível, esse pensador, ativista, enfim, e amigo, que eu adoro. Valéria Braga, um prazer. Luiz, um prazer. Antônio Henrique, a todo mundo que está presente aqui, né? Espero que estejam curitibanos e paranaenses aqui também. Sim. E aí, galera do YouTube, quem tem alguém de Curitiba aí, manda um alôzinho aqui pra gente. Guarapuava, tem aí. Opa! Marcar a presença aqui com esses goianos e goianas, terra que eu amo, né? Lindo ver a saída ali, começar de trás para frente dessa cena maravilhosa. Enfim, ao fundo, ao Centro Cultural, ao UFG, então todo o agradecimento, acho que é muito importante falar. Vou começar de um aspecto que ontem eu assisti também, e hoje uma das coisas que está me pegando muito é pensar como o corpo, como a dança, como a nossa cena, né? Independente daqui ser nominado de dança ou não, isso tanto faz. Essa falta que a gente está sentindo, né? De poder ir a um teatro, de poder sair de casa, tem essa diferença. Então, conforme apresenta ali cadeiras e toda essa entrada e saída, então eu fiquei me lembrando desse contexto. E, ao mesmo tempo, eu tenho encontrado também, acho que é para sobreviver bem, né? Eu tenho encontrado também esse lugar de pensar, né? Onde está essa célula, essa relação desse corpo, dessa célula viva, desse pulsar, dessa tridimensionalidade, né? Do encontro para poder assistir arte. E como que a gente encontra ela nesse mecanismo virtual. Então, eu tenho encontrado, e eu acho que esse trabalho, para mim, ele me fez lembrar de tudo isso e, ao mesmo tempo, me sentir confortada. E eu acho que, nesse sentido, a câmera ela ajudou, né? Pelas os zooms and outs, essas aproximações e afastamentos, mesmo esses sacudidos, às vezes, que traz essa vida, traz essa mão, traz aquilo que carrega, né? Kleber falou, a gente decidiu esse desafio de fazer as câmeras assim. Então, acho que nesse sentido foi bom, porque me trouxe mais um pouco dessa tridimensionalidade, sabe? Um pulsar, um cintilar dessa presença, desse modo que a gente está vivendo. E o corpo é a corpa, né, Maria Ângela? E aí eu queria falar, eu não sei quanto tempo eu tenho, vocês podem me cortar, mas eu vi Acho que vai ser um bate-papo fluido mesmo. A gente vai conversando. Então, esse é o primeiro aspecto, assim, do meu corpo pulsante, da minha necessidade, da importância de sair de casa para ir para esses outros espaços, e, ao mesmo tempo, lidar com o que temos e a maravilha do que temos. E aí, falando dessa mediação dessa câmera, para olhar um corpo que eu também sinto ele pulsar. A respiração da Maria Ângela está lá, nós somos corpos que sabemos o que é respirar, nós respiramos junto, altera a minha respiração aqui. Então, eu fiquei feliz por esse lado, né, de lembrar para mim mesma que eu também vivo a experiência do corpo aqui no virtual, e que ela me modifica no meu tempo real. Então, assim, do cabelo a respiração, ao som de um gotejar, que eu tive muita dúvida, que meus olhos já não enxergam bem, se estava gotejando mesmo, se não estava gotejando. Então, eu queria falar desses aspectos que, para mim, ficaram muito coesos, da dramaturgia da cena como um todo, que envolve essa dramaturgia do corpo, a dramaturgia do movimento de Maria Ângela, desses sistemas corporais, a dramaturgia sonora espetacular, no modo como dramaturgia no sentido de que ela se transforma com os mesmos elementos. Então, essas pedras de uma bacia que eu não vejo. Então, essa construção dramatúrgica, Kleber, whatever, todos vocês, né, é extremamente... Ela fecha um círculo, para não dizer perfeito, ela fecha um círculo no sentido de que ela carrega tudo que está ali de mão dada, já dado desde o início,
é carregado até esse final de uma maneira extremamente coerente e coesa, no sentido que essas coisas continuam fazendo sentido e se desdobram. Eu vi muito o movimento, né, de ter o corpo da Mariângela ali, mulher, cabelo, cetim, veludo, não sei o que é aquele tecido, né, aquilo tá lá, decalcado de alguma maneira naquela imensidão negra, né? Aquele cinza naquela imensidão. E esse corpo ele vai se dobrar e se desdobrar em pedaços entre as bacias, as formas redondas, os pedaços, até se desdobrar de novo e eu poder ver esse corpo mulher que sai andando em Goiânia, e sai andando pelo Centro Cultural. Então, assim, eu gostei muito desse lugar, que também não fica só... Porque passa, né? Me lembrou Alvin Nicolai, me lembrou Martha Graham com o vestido. Passa, não é que vocês tenham pensado nisso. Isso é um universo que me apresenta, que me faz lembrar de coisas que eu vi, né? Artísticas importantíssimas. Mas não está preso nisso, né? Essas formas, a cabeça quando vai sumindo. Fazia muito tempo, Mariângela, que eu não vi um cabelo que faz parte, né? E o cabelo ele começa ali dado no vestido, mas depois ele vai virando embrenhamento de tudo isso. Então eu estava com saudade, né? Anne-Thérèse de Kismarker, que tem muito cabelo das meninas curtos, que está sempre dentro, né? A Mônica Infante, paranaense, também, ela é Rocio, trabalhavam super com cabelo, como uma extensão desse corpo. E hoje eu vi, fazia muito tempo que eu não via, sabe? Um trabalho que todas as pontinhas, as capilaridades, estão integrados, né? Então eu estou falando bastante, não quero tomar o espaço dos outros. Então eu acho que tem isso. Aí eu fiquei aqui com o livro da Banana, né? Um texto da Adriana Banana. Nossa. Tem algumas definições de dramaturgia que a gente poderia combinar, mas tem uma parte que é dela que ela fala a fusão do corpo e pensamento formando um só movimento. Então, assim, eu penso que a tessitura dos tecidos, essa sereia que você vira e tudo que você traz com a boca, a língua, os olhos, a língua, aí vindo para os detalhes, né? Aquela tua linguagem de língua que depois na bacia ela vira uma outra coisa também, ela se transforma, mas continua presente nessa inteireza do trabalho, me lembrou muito assim linguagem de surdo-mudo, né? Assim, me trouxe outro... enfim, então eu acho que teve... não era isso que eu queria dizer. Acho que o importante para mim hoje era mencionar, fazia tempo que eu não vi uma dramaturgia tão íntegra, né? E tá nessa luz maravilhosa, tá nos pedaços da pele, tá em tudo, tá junto. É por causa desse corpo que faz dramaturgia, por causa dessa luz, por causa desse composto, por causa desse lugar que se faz também a dramaturgia desse corpo. E a dramaturgia sonora é espetacular nesse sentido de integridade de um trabalho. Eu poderia continuar falando várias coisas, mas eu acho que eu vou me recolher um pouco, né? A gente volta. Agradecer, é um trabalho muito afinado, assim, muito redondo. Marila, muito obrigado pelas referências, viu? Eu fui tomando nota aqui, mas que alegria de escutar. E, enfim, acho que vários conceitos que você trouxe tiveram muito a ver. Foram questões que a gente se debruçou com muito cuidado, né? Acho que o cuidado era uma palavra muito... E sim, acho que essa dramaturgia desconhecida que se dá na relação, ela tem muito a ver também, sobretudo, acho que com o rigor e esforço da Valéria, de não fazer concessão a nada que fosse pretexto e que deslocasse a intensidade da experiência. As referências vinham, parecia que essas referências às vezes vinham com mais... quer dizer, com mais estimulantes, às vezes menos, e a maneira com que Valéria acolhia esses estímulos e propunha transformá-los, e, claro, nisso a gente se perdeu um monte de vezes, mas acho que era esse se perder que permitia que, acho que algumas coisas avançassem. Então, teve muito, muito a ver, fico muito contente de te escutar, muito mesmo. Posso fazer só uma perguntinha? Eu teria várias perguntas, mas eu sei que não é. Mas, assim, o início todo, determinadas partes me lembraram o trabalho da Cíntia Cunifas. Não sei se vocês já assistiram. Sim, esse trabalho, curiosamente, eu dava referência dele em sala de aula porque ele me marcou muito, muito. E acho que eu narrei ele também muitas vezes para Mariângela e para Valéria.
foi um trabalho que inclusive, eu gostava de dizer sobre ele em sala de aula, ainda que tenha sido uma experiência que desconcertava muito. Eu lembro que na experiência do Rumos, quando a gente viu a estreia, e que eu comentava a respeito dos fluidos, de como ela conseguia sincronizar, né, toda essa interioridade que transbordava em cena, borrava muito o limite do que era dança. Falhou o Kleber, né? Não. Tá, não, só para checar de onde está vindo. Bom, eu vou continuar aqui então. A Marília começou, enquanto o Kleber e a Valéria voltam, a Marília começou falando de uma coisa, né, da vontade, da necessidade de ver esse corpo pulsante nesse momento que a gente está, que é um momento de clausura, né, simbólica ou física, né? E aí é o gancho para eu chamar o Luiz Ricardo de Oliveira, vulgo outro Luiz, que é formado lá pelo Conservatório de Tatuí, que fez várias formações. Ô, Kleber, você travou, eu acabei te interrompendo e entrando na outra conversa aqui. Tudo pra bem, gente, manda bala. vocês que travaram, assim. É importante outro Luiz falar agora um pouquinho. Eu estava falando que aí o Luiz, que já participou, né, de vários festivais, né, que começou aí com essa investigação da performance através da oficina com o grupo Tutumarambá, e que participou de vários dos festivais, por exemplo, dos festivais de apartamento, ou seja, que é o corpo, que é a performance clausurada fisicamente. E aí, como foi ver esse corpo hoje na tela, não só diante a gente vivenciando toda essa clausura que a gente está vivenciando, esse isolamento, e ao mesmo tempo sem poder ter essa sensação física, né, de estar junto no teatro assistindo isso. Queria que você comentasse um pouco, fizesse uma relação entre o seu corpo enclausurado nessas performances e a sua sensação hoje. Bom, então, primeiramente, meu nome é Outro Luiz, e o meu nome ser Outro Luiz é uma performance vitalícia que eu desenvolvi já há algum tempo. Maravilhoso. Porque eu estudo muito Artaud, e eu vou citar um pouco de Artaud aqui nesse processo, nesse trabalho, que eu achei incrível, acho intenso. Como você falou dos festivais de apartamento, é muito interessante essa relação, porque nos festivais de apartamento, dos quais eu participei, você virou para um cômodo, está tendo performance. Você olhou para trás, está tendo performance. Você vai no banheiro para fazer um xixi, você encontra alguém performando. Então é um universo de contato muito intenso e muito rico. Então está sendo horrível ficar em casa. Horrível, horrível, horrível. Só que ao mesmo tempo, existe uma terceira linguagem que vem surgindo, porque nos festivais, por exemplo, eu participei da 10ª Bienal agora de dança, lá no Sesc Campinas, com o Wagner, com a galera, que foi incrível, mas sempre nessa questão do contato. Hoje eu vi uma coisa que há muitos anos eu não via, eu achei muito interessante, que é a questão do câmera enquanto performer também, ou a câmera, que eu não sei quem está operando, mas... São dois, a Vanessa Amaral e o Léo Rocha. Então, parabéns para os operadores de câmera. Por quê? Porque você tem que tomar uma decisão. Que ângulo que você mostra, que horas que você mostra. Eu não sei se tem um diretor por trás disso dizendo corta para 1, corta para 2, né? Quadradinho de baixo aqui, ó. Parabéns pelas decisões tomadas, porque isso ativa um olhar na gente minucioso, que só o cinema traz. Só que o cinema, ele não é ao vivo. O que está surgindo agora, até por questões da pandemia, é justamente esse live cinema, esse cinema ao vivo, onde você tem que tomar essas decisões, assim como num programa de televisão, só que a performance é aquilo que acontece, né? É aquilo que acontece. E depois daquilo que acontece, o que fica ou o que deixa de ficar, os resíduos. Essa performance para mim foi muito intensa. Eu gosto eu sou uma pessoa que eu sou muito da arte relacional, da linguagem relacional. E a maioria dos meus trabalhos tem uma intensidade física também, então é muito emocionante para mim ver as respirações, esse desenho sonoro que vocês fizeram. Eu concordo completamente com a Marília, é incrível esse desenho sonoro, mas ao mesmo tempo eu fico me questionando aonde você foi buscar essas memórias, sabe? E o que é que eu não posso esquecer? É sempre essa pergunta que me vem. O que é que eu não posso esquecer? Porque, por exemplo, na pandemia, eu percebi que eu acabei fazendo menos trabalhos.
em relação à performance, sabe? Porque o meu é relacional e eu comecei a ficar nessa claustrofobia que eu mesmo me coloquei. E aí, vendo esse trabalho, nossa, eu tenho que falar isso, é muito agoniante, num bom sentido, ver você indo embora. Porque a minha cabeça fica, até onde ela vai? Ela vai andar 10 quilômetros? Ela vai andar 2 dias? Ela vai andar 1 minuto? E por que você vai embora? Aonde você vai embora? O que você está buscando? O que você não pode esquecer? Você refez a palavra esquecer para poder dizer que não pode esquecer. E queira ou não, a gente se esquece. A sociedade molda o nosso corpo, principalmente o corpo da mulher, principalmente. A sociedade impõe coisas, a sociedade modela esse corpo, desde que você nasce, o ambiente que você está envolto, até a hora que quando você cresce. Tem uma frase do Nietzsche que é: torna-te o que tu és. E eu acredito muito nisso, que realmente você vem sendo modelado ao ponto que em algum momento você tem que fazer essa ruptura. E para mim a sua performance passa muito essa ruptura de algumas lembranças ou alguma lembrança. Eu vi que alguma eu não consegui entender direito, mas eu fiquei feliz de não entender, porque aí eu crio na minha imaginação os signos que você me propôs, eu vou lendo com a minha cultura, com a minha maneira. Então eu percebi alguma coisa de família. Os objetos que você usa, bacia é uma coisa que me remete muito. Eu moro no interior, então eu vi as pessoas lavando roupa na bacia, enfim. Então tem algumas coisas que são pequenas pinceladas poéticas que me pegam profundamente. E aí me dá essa vontade de querer ver o ao vivo disso, ouvir essas respirações no ao vivo, e ao mesmo tempo, se eu tivesse aí, se ninguém me impedisse, eu ia entrar no palco para olhar você ali de um outro ângulo, que a câmera está me permitindo fazer isso. Nos festivais de performance acontece muito disso. Você está fazendo uma performance e o público não sabe se pode interagir, se não pode interagir, e aí esse outro lugar, esse terceiro lugar se situa, acontece. Assim como acontece agora, só que dá vontade de entrar na tela, ir lá, te dar um abraço, sabe? Enquanto você respira, eu não sei, te ajudar de alguma maneira, porque eu não sei se aquilo são pedras, eu não sei se aquilo são pedras que te machucam, são pedras metafóricas, ou se são pedras reais e metafóricas ao mesmo tempo. E por serem reais e metafóricas, tem 2 pesos. 2 pesos. Então, eu queria só falar uma coisa do Artaud. Tem vários livros dele, mas eu gosto muito de uma passagem que eu acho que dialoga muito com essa construção toda. Eu separei aqui para ler para vocês. É um trechinho bem rapidinho. O Artaud, ele tinha essa questão de tornar, de criar a ideia. Ele tinha uma das ideias dele, né? Era criar hieróglifos simbólicos para que o teatro pudesse ser feito e lido através desses símbolos, muito próximo do que é o teatro no Japão, o teatro oriental, de certa forma, e as danças também orientais, um pouco próximo do que era na época em que ele falava, né? Então, separei um trechinho que eu acho que conversa com esse trabalho, que é assim: é preciso refazer a cadeia simbólica. A antiga cadeia em que o espectador procurava no espetáculo sua própria realidade. É preciso permitir que esse espectador se identifique com o espetáculo, respiração a respiração, tempo a tempo. Não basta que essa magia do espetáculo prenda o espectador. Ela não o aprisionará, se não souber onde pegá-lo. Basta da magia casual, de uma poesia que não tem a ciência para apoiá-la. No teatro, doravante poesia e ciência devem identificar-se. E isso que me causa esse interesse nessa performance. São várias coisas, mas só para encerrar, essa terceira linguagem. Eu só vi quando eu fui assistir Zé Celso, onde o cameraman ele entra na cena. Não existe o lugar do espectador definido. O cameraman ele é um personagem e ele entra na cena e interage, só que você não tem esse acesso. Algumas vezes aparece no telão, algumas não. E eu vejo vocês criando isso agora. Essa linguagem do diretor que aponta, olha, vai para a câmera 1, câmera 2, close aqui, close ali, para tentar narrar simbolicamente falando, uma experiência que é vivida ali e que a cada noite é uma nova experiência.
Então, é também uma nova experiência para o diretor, é uma nova experiência para a equipe de luz, para a equipe de som, por mais que algumas coisas estejam pré-organizadas, pré-arranjadas, o acontecer, o devir, aquilo que não se sabe, continua acontecendo, continua no presente. Eu insisto nisso, a performance ser o presente, nesse sentido, porque por mais que você planeje, por mais que você deixe tudo redondinho, mesmo as performances que são de repetições, de movimentos, ela não sai redondinho. Por quê? Porque o seu corpo está de um jeito naquele dia, o seu humor está de um jeito, o humor faz parte do corpo, a sociedade que a gente vive faz parte do corpo, essa interação que a gente está tendo agora faz parte do corpo, conhecer vocês, a voz de vocês já faz parte do meu corpo e vice-versa, essa troca constante na nossa eletrosfera me causou muito frisson. Eu acho que esse espetáculo, espetáculo não, mas essa performance, eu não gosto muito da palavra espetáculo, mas a performance em si me causou esse frisson dentro da minha eletrosfera. Que terceira linguagem é essa que está surgindo? Nos festivais, eu já participei de vários festivais, o que eu mais vi foi a questão precária da arte no Brasil, que é um performer, porque ele não consegue apoiar as outras pessoas. Então, por isso, agradeço muito a todos os apoiadores, aos patrocinadores, às leis de incentivo, ao UFG, porque é importantíssimo que a gente tenha subsídios para trabalhar, inclusive as pesquisas corporais que estão fora do mainstream. Então, é muito importante, muito obrigado a todos os apoiadores nesse sentido. E aí, essa terceira coisa me causou essa inquietação. Né? O que é essa terceira coisa que está surgindo? Que é o diretor e é performer ao mesmo tempo. Porque ele não está ali pelo ego dele. Ele está ali para tentar construir uma narração simbólica onde a imagem da câmera entra num detalhe do cabelo. E aí, a Marília percebe um cabelo vivo, um cabelo performativo, um cabelo ativo. Mas talvez esse cabelo que aparece com essa potência, tem também a potência do próprio olhar da câmera, trazendo ele. No ao vivo, talvez não tenha essa potência. Então, eu adorei a construção pictórica que vocês fizeram. Vou parar por aqui também, porque eu falo demais. Eu queria até pedir desculpa, porque nós estamos dentro de uma programação da TV, de lives da TV universitária. E funciona como uma grade de programação. Peço muito desculpa mesmo para vocês. Mas o pessoal queria deixar para as considerações finais rápido, tipo um haikai para cada um, porque o nosso tempo aqui acabou. Tem muitas considerações interessantes no YouTube, né? Tem muita coisa legal, depois verifiquem lá. Tem gente falando que assistiu 2 vezes, hoje achou muito mais hermético, né? Dessa questão de mesmo ser um espetáculo que se repete, ele acontece de uma maneira diferente. E é isso, 0,05 segundos para cada um, para vocês fazerem as considerações finais de vocês, e aí a gente, né, passa a bola para frente para o próximo programa aqui da TV UFG. Gente, super ressoar e amor para todos nós, bora lá, adorei também outro Luiz, adorei. Gente, eu adorei vocês, continuem performando e continuem dialogando, diretores e performers, que é uma coisa que acontece pouco hoje em dia, e muito obrigado pelo convite. Valeu, gente, muito obrigado, todo mundo que assistiu, todo mundo quem comentou e quem fez pergunta no YouTube, fica a resposta de Kleber, Damaso, Valéria, Maria Ângela, Marília também, outro Luiz. A gente vai ter oportunidade de continuar esses debates, porque vai haver uma edição de um vídeo, e a gente vai, a partir do vídeo editado, manter esses debates. Então, para agosto, a gente tem mais programação do Não Posso Esquecer. Sigam lá as redes sociais do projeto, Não Posso Esquecer, que vai ter o calendário desses encontros todos aí. Gente, muito obrigado. Obrigado pela performance, obrigado a vocês pelo papo. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente, boa noite. Marila. Só acredita num Deus que dança. Nísio. Ai, adoro, Nísio. Obrigada, público. Obrigada, gente, todo mundo aí.